Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Abri a minha Bíblia. Vou precisar de um auxiliar de... Não vou, brincadeira. Tudo bem? Que bom. Vamos ler o nosso texto no Evangelho de São João. Abre tua Bíblia, você que trouxe. Capítulo 6 e verso de número 36. Vai ser só esse hoje. É a vontade de Deus e nós vamos fazer aquilo que Deus colocou aqui no meu coração. João, capítulo 6, verso de número 36. Se você está sem a Bíblia, você acompanha aqui, tá? Tem que vir mais para cá. Não atrapalhar vocês. Pronto. Ficou melhor, né? Cá na frente vocês não conseguem ver. João 6,36. Todo mundo achou aí? Posso ler? Diz assim, ó. Mas já vos disse que também vós me vistes. E contudo não? Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Meu Deus do céu, peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Jesus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça a tua palavra e que o Senhor quebrante o nosso coração para que a gente possa entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou dizer para você que bem provavelmente já aconteceu alguma vez na nossa vida da gente encontrar com alguém, começar a conversar e ter a impressão que já viu ela em algum lugar. Já aconteceu isso com você, sim ou não? E provavelmente você viu, só que você não lembra. Não é? Já aconteceu. Espero não causar confusão aqui com o meu comentário, mas está vindo aqui na minha cabeça, eu vou falar para vocês. Você nunca encontrou, depois de velho, uma pessoa que foi teu namorado quando você era novinho, ou tua namorada quando você foi criança? Criança, 14, 15, né? Nossa, você conheceu uma namorada, um namorado teve um namoradinho. Depois de velho, você está andando num lugar, uma pessoa encontra e fala, você olha e fala, meu, quem será essa louca? Não aconteceu isso com vocês? Nunca? Uma vez aconteceu isso comigo, faz muitos anos. Eu estava no shopping lá em Curitiba, andando com meu amigo Eduardo. Nossa, faz muitos anos que eu não vejo ele. E eu encontrei uma moça que tinha sido minha namorada, mas você imagina minha memória, eu esqueço que eu comi ontem, né? Imagina alguém que foi minha namorada quando eu tinha 15 anos. E foi assim, né? Antigamente o namoro era rápido, né? 3 semanas, 4 semanas, assim já, né? Namoradinha, assim. E aí eu estava passando e a moça estava na loja dela, saiu da loja no corredor de shopping. Meu Deus, quantos anos, Sandro, tudo bem? Eu fiquei olhando, falei, oi, tudo bem? Aí depois eu saí e o meu amigo falou para mim, quem que é? Eu falei, cara, não sei. Eu não sei. Eu fui embora. E depois quando eu cheguei em casa, fiquei pensando, falei, meu Deus, eu fui pensando, parei, né? Daí eu falei, nossa, será que aquela pessoa ali é aquela lá? Que tá muito diferente, né? Não é? Muito diferente. Né? Muito diferente. Porque tem gente que envelhece e fica igualzinho, só fica velho, né? Não é? Fica igualzinho. Mas tem gente que era uma coisa quando era moço e ficou velho, você não conhece. Não, muito diferente. Tem pessoas que mudam, né, completamente. E outras não. Tem seus traços e mantém-se onde se encontrar, você enxerga. Né? Por que eu estou contando isso para você? Porque Jesus disse que nós já conhecemos Ele, já vimos Ele, mas a gente não lembra. Nós já vimos a ação de Deus na nossa vida, mas a gente esquece. Quanta gente está orando, pedindo a Deus para que o Senhor faça um milagre na sua vida. E Jesus já fez 5, 6 e você não lembra. Você já parou para pensar nisso aí? Que a gente é rápido para pedir, mas a gente é lerdo para lembrar das coisas que aconteceram no nosso passado. Porque a gente normalmente se esquece das beneficências que Deus fez na nossa vida.
gente esquece das coisas, irmão. E aí a gente fica preocupado com as coisas que a gente está vivendo, orando, chorando, por uma coisa muito menor. Quando, na verdade, a gente já recebeu um livramento de Deus gigantesco lá atrás e você não lembra mais. Você já chegou a ver a cara de Deus. Você sabe o que eu estou dizendo quando eu falo ver a cara de Deus, né? É que você foi lá no céu e voltou, né? Sacou? Foi lá no céu, uma quase morte, né? Você nunca passou por isso? Uma quase morte? Já passou? Alguém já atirou em você a curta distância? Você já levou um tiro a curta distância? Quem já levou? Levanta a mão. E 5 tiros a curta distância? Você já levou? Eu já. Eu já passei por cada coisa que se eu contar para você, você acha que eu estou mentindo, que é brincadeira. Você imagina o pastor antes da bariátrica, que tinha, sei lá, acho que 35, 38 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então eu era bem maior, né? Bem maior. Em luta corporal com um camarada, o pastor foi samango, né? Você sabe, né? Já falei para você, né? Samango é dos homens, sabe, né? Homem, pega homem, essas coisas. E a gente entrou uma vez numa favela, no meu tempo falar favela, né? E eu prendi um negão enorme, baita de um negão. Todo mundo grande, calor, e para segurar o homem não foi fácil, né? Esse tudo suado. E no meio daquela coisa, a gente rolando para lá, rolamento para a direita, rolamento para a esquerda, soco, né? Porque o homem que você tem que pegar na unha, né? E o pastor é desses, né? Pegava os caras na unha, né? E no meio daquela confusão, ele pegou o meu revólver. Que era um 38 de 2 polegadas, graças a Deus, de 5 tiros. Que ele tem uma precisão de tiro de 5 metros só. Mais de 5 metros, você atira e faz assim, ó. Né? De noite, num lugar ermo, e rolando, e o cara pegou meu revólver, tirou no chão, assim, o cara me deu 5 tiros, assim, ó, pô, e não acertou nenhum. Senão nem estava aqui, né? Senão nem estava aqui. Ainda bem que tinha só 5 munição, né? Era só 5 tiros o revólver. Ele largou, saiu correndo, eu peguei ele lá na frente, né? Mas essa é uma situação de quase morte. E de carro? Você já passou por isso? Irmão, de carro, eu tenho muitos testemunhos para te contar. Você já viu aqueles filmes americanos que o cara tá parado em cima do trilho do trem com o carro e o trem, pá, você já viu aquelas? Irmão, isso aconteceu comigo uma vez. Só que era um bitrem, não era um trem, era um bitrem. Há muitos anos atrás, né? Muitos anos. O meu irmão, o pastor Cunha, tinha um Santana. Eu acho que ele era 85, acho. Não, 86, acho, não lembro. 4 portas. E nós éramos, sei lá, 4 horas da manhã, eu brinco, né? Peidando de bêbado. Você já viu um cara peidando de bêbado? Aí bebia muito. 5, não sabia nem onde é que nós estávamos, irmão. Aquele troço, a luz era uma coisa absurda. E todo mundo brincando, sinal vermelho, nós... Esse era o pastor Cunha que estava dirigindo, não era eu. E aquele negócio, nós parou, não tá vindo ninguém, só que nós paramos no meio da BR. E escutamos aquele barulho. Pá! Arrancou o nosso para-choque. Irmão. Nós parados, o cara foi lá no mato, assim, ó, tirou no mato para passar aqui assim, e arrancou nosso para-choque. E nós tudo, eu não preciso contar pro seu estado que nós ficamos, né? Preciso, vai lá. O cara fez nós fazer cocô na calça quase, irmão. Imagina, o carro morreu, não ia para frente, nós tudo bêbado, não conseguia ligar a chave, e o cara vindo, aquele troço, e nós morremos, todo mundo. E o miserável do cara, né? Miserável, né? Porque ele podia ter parado, que ele vinha mais devagar, né? Mas não, ele fez de propósito mesmo. Madrugada, passou, arrancou a frente do nosso carro, assim, levou, e nós... Eu acho que eu devia ter 14 anos, acho. 15, não sei. Nossa, quantas vezes eu passei por isso, você não tem noção. Eu te contar. Eu era uma pessoa muito imprudente, né? Passei por diversas situações. Diversas situações. Aí tá feito, quando eu estava no exército, já, acho que a Shirley deve lembrar disso. A gente estava passando o ano novo a Shirley já era minha namorada naquele tempo, estava no exército. E a gente
Teve uma briga dentro do lugar onde a gente estava, uma danceteria que fala, né? Não sei como é que chama hoje. No nosso tempo era danceteria, não sei. Era muito grande lá em Curitiba. E deu uma briga, um negócio lá para fora, nós saímos no soco, todo mundo no soco, de repente começou a dar tiro no negócio, né? E o pessoal que trabalhava comigo, todo mundo era da polícia, eu era do exército. E nós saímos para fora e o cara saiu correndo e tira em nós tiro nele, tiro daqui, tiro dali, o cara correu, entrou numa caravana, lembro como se fosse hoje. Acho que uma caravana 80, 79, 80, eu acho. Deu a ré, foi na rua, foi lá na esquina, deu a ré de novo, entrou lá, colocou um revólver 6 cilindros, 38 Schmidt, quem lembra? Canela seca? Quem é raiz igual o pastor sabe o que eu estou falando. Né? Aquele que era 3 em 1, né? Ele era revólver, cacetete e chaleira, a gente brincava, né? Se você pegasse na ponta do cano, você saía dando e todo mundo, né? Porque era assim, enorme. E atirou em mim. Eu estava de frente para ele, assim, ó. Sei lá, 50 metros, tiro sem chance de errar. Eu já tinha dado acho que 13 tiros nele com a minha pistola e fogo, né? E ele tira em nós e eu tiro nele. Mas ninguém tinha acertado ninguém até então. E ele foi lá, voltou, daí atirou, ele me viu, eu olhei ele dentro do carro assim, ele colocou o revólver e atirou. Pau, eu estava de frente assim, ele atirou em mim. E aí o meu amigo que estava comigo, policial militar, Matos, ele estava atrás da coluna assim, quando o cara atirou, ele saiu na frente assim, ó. O tiro pegou nele aqui, ó. E ele morreu. Era para mim ter morrido, mas eu não morri. E ele caiu no meu colo, e eu levei ele para o hospital, fiquei com ele a madrugada inteira, ele morreu no outro dia. E o Matos, ele era filho de um pastor da Assembleia de Deus, ele é crente pra caramba, guri. Pensa, guri, que nós tudo vagabundo e ele crente. E Jesus levou ele e deixou eu. Não é para você ficar triste com essa história. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem prazer na morte do justo, mas o Senhor não quer a morte do ímpio. E eu vivi isso, eu aprendi isso na minha vida. Né? Então, quando eu leio um texto desse aqui, eu falo para você que eu já vi Deus muitas vezes, antes de eu ser crente, eu estou falando a verdade para você. Eu não estou aqui hoje conversando com vocês, sendo quem Jesus me fez ser, pregando o que eu prego, porque por um acidente. Não. Eu posso afirmar para você que eu estou aqui porque Jesus quis que eu estivesse aqui. Jesus quis, não fui eu. Por mim, eu tinha morrido faz muito tempo já. Daquela série Porque os Homens Vivem Menos que as Mulheres, vocês já viram, né? Aqueles vídeos malucos, né? Eu fui desses caras aí, irmão. Mas muitas vezes Jesus, o coitado do anjo que cuidava de mim, esse trabalhou, irmão. Esse aí vai ter um galardão. Né? Porque nós só aprontava, irmão. Só aprontava. Uma vida. Então hoje, quando eu olho para o meu passado, eu vejo Jesus. Apesar de todas as coisas que eu fiz na minha vida porque eu achava que não conhecia Jesus, erroneamente, porque eu conheci Ele, porque eu vi Ele, eu sabia dEle. Ele me livrou da morte muitas vezes, não foram poucas, foram muitas vezes. Jesus me livrou da morte. E eu olhei nos seus olhos, irmão, mas eu não conhecia Ele, então eu não sabia que era Ele. Mas hoje que eu conheço, hoje que eu estou aqui, que eu conheço Jesus, irmão, eu olho para trás e vejo que Jesus cuidou de mim desde o princípio da minha vida. Eu com 6 anos, a minha irmã me derrubou de cabeça no chão. A minha irmã mais velha, Denise, a gente brincava, não sei se vocês viram, de cavalo de guerra, quem que lembra disso aí? Aí as gurias pegavam as crianças aqui em cima e saía correndo como se fosse um cavalo e um ia derrubando o outro, né? E nessa corrida minha irmã me derrubou, caí de cabeça num paralelepípedo. Abriu minha cabeça. Acho que é por isso que eu sou meio retardado, assim, não sei, eu acho. Às vezes eu penso nisso, né? Fazer o quê? Né? Foi lá que eu quebrei a minha memória. Eu não sei, eu penso, né? Eu fiquei em estado de coma 8 dias, irmão, no hospital. 8 dias. Quem me acordou foi um trem. Do lado do hospital tinha um trilho de trem. E já fazia 8 dias que eu estava em estado de coma. Eu não lembro quantos anos eu tinha, se 5, 7, 8, mas é por aí, mas eu não lembro, peço que você me desculpe. Eu acho que lá que eu perdi a minha memória, de lá para cá, já não lembro de mais nada. E eu estava naquela situação e de repente eu escutei uma buzina. Pó! Pó! E a minha mãe que conta, né? Eu não lembro, é a minha mãe que conta isso.
Daí eu acordei, era o trem que estava passando atrás, buzinando. Acho que 7 ou 8 dias de estado de coma. Passou um pouco, irmão, peguei sarampo. Quem lembra de sarampo? Mais novo nem sabe o que é, né? Tomava vacina. Eu sou do tempo que não tinha vacina para sarampo ainda. Esse cara estava fazendo ainda. E o meu sarampo recolheu. Não, irmão, você acha que... eu estou aqui, eu sou um milagre, irmão. Ninguém sabia o que eu tinha. Porque por fora não tinha nada. Aí o sarampo deu as bolas para dentro. Acredita nisso? É só eu, acho, irmão. Cara zarado, multiplica por 50, é eu. Deu sarampo, mas era por dentro. Era por dentro. O frio, que antigamente Curitiba era frio pra caramba, né? Agora é quente, né? Esquentou, mudou o clima em Curitiba. Antigamente era frio. Ninguém sabia o que tinha, levava no médico, levava no médico, levava no médico. Aí meu pai foi me levar num outro médico. Um senhor de idade, ele olhou para mim, tirou, né, temperatura, aquela coisa toda, falou, não, o seguri está com sarampo recolhido. Daí tiraram uma radiografia, e daí aparecia aquelas bolinhas tudo por dentro. Ele falou, sarampo recolhido. Eu lembro como se foi, eu lembro dessas coisas, algumas coisas eu me lembro. Que eles me levaram para casa, daí o meu pai saiu correr para buscar flor de sabugueiro. Ó, eu sou velho, irmão. Eu sou velho pra caramba já. E daí pegava as flores do sabugueiro, fez um banho quente, chá. Daí deu um banho quente, tomava aquele chá e ia pro suador. Você sabe o que é suador? A cama de casal, todas as cobertas da casa em cima de você, lã, tudo, e segura nas cobertas e tranca você lá embaixo. Verdade, irmão? Para você transpirar, para aquilo sair para fora. Que ele explode, ele vem para fora. É uma coisa, febre, né? Febre. Foi a noite inteira, a manhã inteira. Diz né, que a minha mãe, eu me lembro de algumas partes disso, né? Eu tenho isso na minha memória, eu lembro. Mas a minha mãe conta que daí passava um tempo, trocava roupa de cama, colocava roupa, outra roupa, molhava tudo de novo e chá e pau na máquina, e fogo. E não morri, mas era para ter ido também. Então, se eu for contar para você que às vezes que Jesus me salvou, que eu tive um contato imediato de 3º grau com o céu, foram muitas vezes. Muitas vezes. Né? Eu acho até que tenho poucas cicatrizes no meu corpo em função de tudo aquilo que eu vivi. Poucas. Depois, com 15 anos, foi o diabo que quase me matou, foi para UTI de novo. Que acho que 4 dias em estado de coma. Misericórdia, né, irmão? Não, eu não morri porque Jesus não quis mesmo. Minha família era macumbeira, já contei para vocês isso aí, né? Minha mãe era cavalo de Satanás, né? Fala mãe de santo, mas mãe de santo é esse aqui, ó, que tem um santo em casa, né? Cavalo de Satanás, né? Minha mãe. E alguém fez sei lá, é o que eles dizem, né? Eu não sei, um trabalho, aí veio um demônio, foi na minha casa e pegou eu. Se você acha que o filme do Poltergeist foi trash, você não viu eu. Lá da minha casa tinha um vizinho, chamava-se Pernambuco. Ele foi policial civil, um homem ruim, daqueles que andam com aquele chapeuzinho de couro, sabe? Aquele nordestino. E a minha mãe gritou e todo mundo, que meu pai não estava em casa, eles vinham para me segurar na cama porque eu levitava. Acredite você se quiser. Levitava na cama. Mais de meio metro de altura. Verdade. Tinha acho que 15, 16 anos, não me lembro bem. E era um demônio. Quase me matou. Ele não me matou porque Jesus não deixou. O meu irmão naquele tempo trabalhava na Polícia Federal, na Polícia Militar, no batalhão de choque. E a minha mãe ligou para ele, eu lembro que ele foi com aquela viatura, né, aquela C10 ainda naquele tempo. Eu estou falando, irmão, eu era antigão. E me levaram para o hospital evangélico lá em Curitiba. Quando eu cheguei no hospital, eu acho que a minha pressão estava 23, acho, por 21, não sei que era uma coisa. E eu me lembro de poucas coisas. Eu me lembro que às vezes eu abri o olho no caminho e eu vi aquele negócio do giroflex da viatura de madrugada. É uma coisa que eu lembro.
E a outra é quando eu cheguei no hospital, que o médico olhou para mim, fez assim no meu olho, que eu olhei para ele. Ele falou, ele está morrendo, eu vou ter que fazer isso. Foi o que eu lembro só. E ele me deu uma injeção e eu entrei em estado de coma, fiquei acho que 4, 5 dias em estado de coma. Saí do coma, fui para o Gardenal. E você acha que sofreu, né? Fui para o Gardenal e fiquei nessas troças de tarja preta uns tempos. Depois você acha que eu sou louco. Eu sou normal ainda. Em virtude de tudo que eu passei, irmão. Eu sou um sobrevivente. Um sobrevivente. E aí passou uns tempos, sumiu, não apareceu mais nada. E daí o meu pai, que era meio, né? Meu pai era espírita, kardecista, né? Já falei isso para vocês. Daí ele falou, não, eu acho que ele disse, né? Vamos parar com essas remediaradas aí, porque você já está bem. E abandonou. Daí abandonou. Naquele tempo o pastor jogava handball. O pastor chegou, seleção paranaense, convocado de seleção brasileira. Foi um atleta de alto rendimento, né? Era magro, forte aquele tempo. E o médico disse que o meu coração não explodiu porque eu era muito bem preparado fisicamente. Mas eu sei que foi Jesus, né? Passei o carnaval inteiro na esbórnia, na cachaça. Né? Chegou na quarta-feira de cinzas. Que aconteceu. Né? Então, quando eu olho para trás, e eu vou parar de ficar falando de morte, porque né, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando para vocês só das vezes que Jesus não deixou eu morrer, né? Que foram muitas, né? Poderia te contar várias outras. Mas já vos disse que também vós me vistes. Então, hoje, quando eu oro, eu converso com Jesus, eu não peço nada para Deus. Nada, irmão. Não peço nada. Você pode achar que é incrível a maneira que eu estou te contando as coisas, mas eu estou te falando só a verdade. Eu não estou aqui para enfeitar o palhaço para você, não. Só estou te falando a verdade. Que eu e você temos sido cuidados por Deus desde que a gente nasceu e quiçá até de nossa formação. Na barriga da nossa mãe. Na nossa formação, o Senhor cuidou da gente. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos protegeu. O Senhor nos guardou. O Senhor colocou os seus anjos ao nosso redor para nos livrar do mal, para nos livrar das astutas garras de Satanás, ou até mesmo das próprias cagadas que a gente fez a nossa vida inteira. Eu louvo a Deus que a maioria das pessoas que vem na nossa igreja é boazinha, né? Não tem um passado nebuloso, mas o meu é horroroso, né? E eu falo para vocês que Jesus me tirou do lixo. Ele não me tirou de qualquer lugar, ele me tirou do lixo. Jesus teve misericórdia de mim, né? E me trouxe aqui aonde eu estou. Então eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, eu não estou aqui porque eu fui um querido, eu não estou aqui, irmão, porque eu fui crente a minha vida inteira, meu pai... Não. Jesus foi lá no lixo, me pegou e falou, cara, vamos lá que eu vou fazer outra coisa com você. Por isso que eu estou aqui. Então eu reconheço a ação de Deus sobre a minha vida todos os dias. E quando eu oro, eu falo, Jesus, tudo que você fez na minha vida, tudo que você me deu, eu não tenho como te pagar. E se eu viver o resto da minha vida, mais 20 anos, trabalhando para o Senhor todo dia, 10, 11, 12 horas por dia, eu não vou conseguir pagar o que o Senhor já fez na minha vida. Não vou conseguir, irmão. Porque eu tenho muito mais, infinitamente mais do que eu merecia. E o que eu tenho eu não mereço. E eu queria que você entendesse e aprendesse isso. Que o Senhor Jesus, ele não deve favor para ninguém. Ele não deve obrigação para você, ele não deve obrigação para ninguém, irmão. Você tem que entender isso. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias por tudo aquilo que ele já fez na nossa vida. E se ele não fizer nada daqui para frente, irmão, ele não tem obrigação. E quanta gente que vem na igreja buscando as coisas que Deus pode fazer na vida dele. Não é? Quanta gente que vem na igreja porque está doente e quer ser curado. Vem na igreja porque está numa M miserável, né? E quer ser abençoado. Vem na igreja porque o filho está perdido e quer que Jesus... Muita gente vem na igreja por aquilo que Jesus pode lhe proporcionar. Não vem na igreja porque ama Deus. Não vem na igreja porque quer agradecer. A maioria de nós é assim. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito
É verdade. Que amam o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Só o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz por mim e por você já não é o suficiente, você não acha? Ele já é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o agradecimento, de tudo que eu e você temos para dar para Jesus, para fazer para Jesus, por amor, irmão. Porque se tem um cara bacana nesse mundo, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Se tem umas pessoas bacanas, legais mesmo, e eu os tenho dessa maneira, eu queria que você entendesse isso. Porque para mim o Senhor Deus, Ele é uma pessoa, o Senhor Jesus, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, e eu o trato dessa maneira. Porque as pessoas acham que Deus é algo abstrato, né? Eu acho engraçado quando tem uns filmes que você vai ver e o cara levanta uma pedra e fala, isso aqui é Deus. Ele pega um pau, né, uma madeira, levanta e fala, olha, isso aqui é Deus. Deus está em todos os lugares. Eu acho que Deus está lá de cima olhando e falou, esse cara é mané. Deus lá no seu trono, né, irmão? De boas lá, e o cara falando, pedra é Deus. O vento é Deus. Irmão, para com isso. Deus, Ele é um indivíduo, Ele é uma pessoa, Ele é um ser. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Deus, o Espírito Santo. E Ele está lá no céu olhando para cada um de nós. Esperando de cada um de nós. A Bíblia diz que o Senhor deseja que todos cheguemos ao pleno conhecimento da palavra de Deus para que sejamos ricos, é isso? Não, para que sejamos salvos. Mas para que eu e você cheguemos ao pleno conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos o quê? Ser ensinados. Quem é que nos ensina? O Espírito Santo de Deus. Está em Romanos 8, verso 20 para frente. E o Espírito Santo de Deus nos ensinará como devemos orar, da maneira que convém. Ele nos ensinará todas as coisas. Deus nos ensinará através do Espírito Santo. Então, se você não sabe orar, irmão, conversa com Jesus. Você acha que às vezes eu não estou numa situação tão difícil? Eu não consigo orar, eu converso com Deus. Eu falo com o Senhor. Eu abro o meu coração, porque a Bíblia diz que a minha boca fala daquilo que o meu coração está. Então, se o meu coração está cheio de amor, a minha boca vai falar só de amor. Não é isso aí? Semana passada, eu troquei minha playlist. Peguei só música gaúcha. A raiz só. Eu gosto. Eu não gosto de música sertaneja, porque é música de corno. Eu falo isso aí. É música de corno. Eu até tentei pegar uns Tião Carreiro Pardinhos antigos, né? Daí lá é a tua partida. O lenço, chorei quando... Chorei de saudade. Tá amarrado isso aí, irmão. Eu já estava deprê, vou escutar um troço desse, eu vou chorar. Né? Não dá, tem umas coisas que não dá para você escutar aqui. Não dá. Nem bêbado, nem antigamente quando eu bebia, que eu era... Né? Nem assim não gostava dessas coisas. Muita tristeza. Eu gosto de música alegre. Eu gosto de gaita. Adoro barulho de sanfona. Gosto demais. Sanfona e violão, irmão. Eu acho extraordinário. Né? Umas músicas argentinas que são sensacionais no mesmo estilo, né? E eu baixei uma playlist de 50 músicas. Fiquei uma semana escutando ela. Até ontem, a gente estava indo para Curitiba, a pastora Carla foi comigo, o pastor Chile não foi. A galera que foi comigo, Tiago, Gabriel, fomos escutando música de gaita até lá. E a pastora Carla falou, nossa, mas que mudança! Eu falei, eu preciso mudar meus ares. Porque se eu escutar essas músicas é meio triste, eu vou começar a chorar, porque o troço está feio pro meu lado, irmão. E daí eu ficar escutando esse troço depressivo, eu já não tô legal já. Né? Minha vida já está um problema. Ainda eu tenho que ficar escutando esse troço e eu vou chorar, preciso escutar uma música alegre. Né? Tem uns louvor que tem aqui, não dá para ouvir, mas... Né? Você vai escutar esses dias eu dei risada até, porque os caras estavam escutando um louvor. Nossa, olha que música linda. Eu falei, mas esse cara que está cantando é aquele que fez cirurgia, virou mulher?
É. Eu falei, você está ouvindo música do cara? Né? Então eu prefiro ouvir música gaúcha, irmão. O cara cantando do Cusco. Eu e o meu Cusco, de baio no cavalo. Comendo, engraxando meu bigode na costela. É, irmão, eu prefiro escutar isso aí. Do que escutar esses caras cantando essa história que eles dizem que é louvor. Mas não é. Mas não é. Roberto Carlos. Misericórdia, né, irmão? Você viu ele cantando no navio? Os botões da blusa. Ah, irmão. Não dá, né? Eu sei que tem umas gurias que gostavam dele, mas já foi, irmão. Era já. Acabou. Né? Então tem umas coisas que não cabe mais para nossa vida. Concorda comigo? Tem umas coisas que não cabem mais para nossa vida. Agora, se é uma música alegre, não tem cunho religioso, não tem cunho sexual, você pode ouvir, não tem problema. Tá tranquilo, uma música legal, alegra teu coração. Né? Os Serranos, os Farrapos, os Galdério. Tem um monte de banda legal gaúcha, né? Que canta, que música de Santa Catarina, tradicional, do Rio Grande do Sul, que é bacana, eu gosto de ouvir. Eu coloco no meu carro lá e eu tô cantando, né? E ele gritava, Catarina, eu estava cantando esses dias, hein? Eu me alegrei. Irmão. Crente tem que ser feliz, tem que ser chato, triste, depressivo. Tá queimado isso aí. Né? Então, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de alegria, eu tô feliz, irmão. Tô alegre. Não é? Então, a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, tem o quê? Depressão? Tristeza? Saudade? Não, a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, aí tem alegria, aí tem liberdade. Eu né? Eu não fico conversando com Jesus 24 horas por dia, porque ele tem o que fazer. E eu não tenho, mas Jesus tem. Esses dias eu estava orando, falando com Jesus, falei, Jesus, eu não vou nem orar mais esse negócio aqui, que eu acho que eu já estou enchendo teu saco esse troço aí. Eu falei para Jesus esses dias, meu. Esses dias eu estava orando, falei, Jesus, eu não vou fazer essa oração aqui. Porque se eu já estou com o saco cheio de estar fazendo ela de volta, imagina o Senhor que está escutando. Porque se você não tem sinceridade no teu coração para falar com Jesus, você tem o quê? Vai ser um crente religioso, irmão, que reza a missa todo dia? Que faz novena todo dia? Você já pensou? Você fica lá, João da Silva, rogai por nós. Pedro da Cunha, rogai por nós. Maria da Penha, rogai por nós. Irmão, até os caras lá estão com o saco cheio. A Bíblia diz que não é por você falar demais que você vai ser ouvido. Não é? Não é pelo quanto você fala que você vai ser, que Jesus vai escutar você. Então você já orou? Pô, já orei 1 hora hoje, já orei bastante já, irmão. Já orei tanto na minha vida. Né? Já fiz já dei uma olhadinha ali na Bíblia, já fiz o culto de manhã, já pronto, irmão. De tarde eu vou fazer culto de novo, mas 2 horas, 1 hora de manhã, 3 horas por dia, você acha que não tá bom? Aí os caras falam, ai, mas você está escutando, sei lá, nem se música aí. Eu tô, irmão, preciso extrair minha cabeça um pouco aí, escutar uma coisa. Esses dias um irmão, eu não lembro o que foi, acho que foi aqui, esse abençoado que falou para mim que estava sentado num restaurante lá em Guaratuba, de repente escutou uns pum, 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 pum. Foi ver o pastor que estava passando. Pum, 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 pum. Teto solar do carro aberto, os vidros abertos, ó clão. Limpar a minha cabeça, irmão. Se eu não escutar, eu não limpo a minha cabeça. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estudei muito a Bíblia. Eu já li a Bíblia 23 vezes inteira. Muito. Muito. Tinha dias que eu ficava 7 horas lendo a Bíblia. O Senhor me ensinou a fazer isso. Chegava uma hora que meu cérebro trava. Ele não consegue absorver mais informação. Ele tranca. Você tem que sair e fazer alguma coisa para... Ou eu ia assistir um filme de guerra, que eu adoro, mas não tem mais para você ver, né? Acabou tudo, não tem mais. Você tem que assistir os antigos, enfim. Ou escutar uma música.
Agora, graças a Deus, porque antes eu não podia, porque, né, não podia entrar no carro, sair, dar uma volta, escutar. Não podia, nem carro eu não tinha. Né? Hoje, Deus me deu a condição de ter, glória a Deus. Né? E quando eu vou comprar um carro, eu falo, qual que é o sistema de som que tem aí? Se não tiver um bom, eu não quero. Se não tiver um bom, eu nem quero. Quando eu vou trocar meu carro, é a primeira coisa, eu já sei o que tem tudo, falo que não, para eu escutar o pum, 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 pum. Quando eu estou com a minha cabeça cheia, quando eu estou travado, eu não consigo orar mais, chega uma hora que trava meu dia. Eu preciso sair e fazer uma coisa para destravar meu cérebro, eu preciso fazer isso. Tem gente que consegue ficar, dizem aí, né, que fica 24 horas em santidade. Eu não consigo. Eu tenho meu corpo, minha biologia, minha humanidade, eu não consigo, irmão. 24 horas por Deus é só Deus, eu não sou Deus. Então eu tenho que ter esse entendimento de que eu tenho o meu lado humano, não é que eu preciso parar para comer, que eu preciso parar para fazer xixi, que eu preciso parar para fazer cocô, que eu preciso parar para tomar água, eu tenho as minhas necessidades biológicas. E que eu sou um ser humano e que eu não sou Deus, e nem um semideus. Eu não sou isso. E quando a gente entende, nós aprendemos que nós somos dependentes de Deus. Então eu não sou santo, mas aquele que está comigo me santifica. Mas eu não sou santo. Santo é só Jesus. Eu não sou justo. Porque Jesus disse que na terra não tem um justo sequer. Não tem. Eu não sou justo. Mas quem me justifica é Jesus. Então, quando eu começo a aprender a verdade começa a me libertar dos paradigmas religiosos que a gente ouviu a vida inteira, achando que aquilo era verdade, e hoje a gente descobre que é mentira. Hoje descobre que é mentira. Sábado nós estávamos lá no sítio, chegou os guris lá do centro de treinamento, um monte de caixa de munição, e nós tiramos lá, irmão. E ficamos de noite lá e temos, mas nós se divertimos, né? Fizemos um lugar para nós dar uns tiros lá e ficamos colocando, atiramos no bujão de gás, atiramos tudo que tinha lá, nós metemos fogo em tudo. Ó. O cara falou, vamos pôr, achamos uns bujão de liquinho velho, colocamos lá, vamos ver se explode, nós damos uns dias. E fogo, irmão. Acho que uns 200 tiros. Doeu o dedo, aí doeu o dedo, parei, falei, tá dando cãibra do meu dedo, já não consigo atirar mais. Nossos vizinhos lá, tudo já sabe, né? Falou, ali a fazenda do pastor, ali dos irmãos da igreja, ali, mas eles são tudo caca, os irmãos metem fogo aí. Já sabe, já. Os irmãos da polícia militar falaram, quando vocês escutar uns tiros, é nós mesmo, você não tenha dúvida. Pode ir lá tomar café, não tem problema. Nós estamos lá dando umas... Os caras falam, ai, mas crente não pode dar tiro, irmão. Ô, irmão, fala pro Pedro. Sabe o que eu falo, né? Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro sacou sua espada. Acompanha a Bíblia comigo. Sacou sua espada e deu na cabeça do guarda. Como é que era o nome do guarda? Quem lembra? Malcom. E cortou a orelha dele. Sim ou não? Aí Jesus foi lá, colocou a mão, orou e pôs a orelha do cara no lugar, colou. Sim ou não? O que é que Jesus falou para ele? Arranca essa espada e joga fora? Mas você não está falando que crente não pode ter arma? Uai, o que é que Jesus falou? Falou, Pedro, embainha a tua... Ele não mandou ele jogar fora. Mandou? Pedro estava com Jesus e andava armado, irmão. Você viu alguma vez Jesus repreendendo Pedro? Pedro, por que você está com essa espada na cinta aí? Você vê isso na Bíblia? Não. Então, quando você aprende a palavra de Deus, você vai começar a entender que muita coisa que as pessoas falam na igreja é mentira. Não é verdade. É mentira. Tem gente contando mentira na igreja faz muito tempo. Não é? Muito tempo. E Jesus, certa vez, recomendou. E ele disse, gente, é o seguinte, vai chegar um tempo aí que você vai ter que vender uma capa tua e comprar uma espada. Jesus disse isso. Quando os caras foram reconstruir Jerusalém, a Bíblia diz, eles saem do cativeiro, vão para Jerusalém. Neemias, Esdras, está todo mundo lá. Aí os caras começam a atacar eles. Aí o que eles fazem? Tinha dois, enquanto um construía, o outro segurava a espada. Está na Bíblia isso, irmão. Agora é óbvio, como eu falo sempre, não é porque você tem uma arma que você tem que sair dando tiro nos outros, né? Tem uma distância comprida uma coisa da outra.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente tem que ter bom senso em tudo que a gente vai fazer. Não é? Esses dias eu participei do podcast e o irmão falou sobre o armamento. O crente pode ter arma? Eu falei, claro, contei essa história. Ele disse assim, mas não é perigoso ter arma? Eu falei, irmão, você não está vendo na Europa que o cara entra com uma faca na igreja lá e esfaqueou um monte de gente? Eu falei, então nós vamos proibir de vender faca também? E os caras na Alemanha que passam no meio das feiras de caminhão e atropela todo mundo? Eu falei, vamos parar de vender caminhão? Que o cara pega o caminhão e sai atropelando todo mundo? Um caminhão não mata ninguém. Quem mata é a pessoa que está dirigindo. Uma arma não mata ninguém. Quem mata é quem está usando ela. E você precisa aprender esses conceitos bíblicos. Isso não é o que eu acho, isso é Bíblia. E muita gente, irmão, fala assim, ai, mas eu não concordo. Mas você não tem que concordar, irmão, está na Bíblia. Ou você anda dentro da palavra de Deus, que é o que eu estou te ensinando hoje, ou você não anda, irmão. Porque se você é crente, você anda dentro dos conceitos bíblicos, dentro daquilo que a palavra de Deus ensinou para mim e para você como verdadeiro, como verdade. Não é? Se você olhar lá atrás, Jesus vem falando sobre as leis, e ele fala sobre o cara ser soldado, por exemplo, né? O cara soldado vem conversar com Jesus e diz, Senhor, eu sendo soldado, eu posso ir morar no céu? O Senhor falou para ele, não, porque se usa arma e mata os outros. É isso que a Bíblia diz? O que é que Jesus falou para ele? Pode, se contente com o seu soldo. Ele disse, não seja corrupto. É Bíblia isso, irmão. As pessoas não, quando não interessa para as pessoas, eles não lêem. Eles se esquecem, eles esquecem que isso está escrito. Não é? Então a Bíblia diz que o policial, que o soldado, ele é a espada de Deus para fazer justiça. Está na Bíblia isso. É Jesus que disse. Ah, mas e se tiver uma guerra, você crente, você vai para a guerra? Irmão, eu sou o primeiro, eu sou voluntário. Você é o capelão da tropa. Eu falo isso sempre para minha galera. Esses dias eu estava conversando com uns irmãos de Estrela aí, né? Uns amigos que eu tenho mais velhinho, né? Ele falou, pastor, eu falei, não, eu sou o capelão da tropa aí, nós estamos juntos. Tá bom, estamos todo mundo junto. Ou você vai bundear, vai? Não vai? Hã? Se você não for à guerra, escute esse ditado, a guerra vem até você. Por que um soldado deixa sua família, deixa sua casa e vai para a guerra? Para que a guerra não chegue na sua casa. Essa é a função do soldado. Né? Ah, mas vai morrer gente. Guerra, gente morre mesmo, é isso aí. Infelizmente. Né? Então, a gente precisa aprender a andar nos caminhos do Senhor, porque nós que conhecemos o Senhor, nós que já vimos a Deus, nós sabemos tudo aquilo que está por vir, em todos os lugares, e nós precisamos estar preparados para todas as coisas que estão por vir sobre as nossas vidas. Então, quando nós nos preparamos dentro da palavra de Deus, nós nos preparamos dentro do conhecimento espiritual, do conhecimento da palavra de Deus, o Senhor vai nos ensinando, vai nos preparando. Se a profecia do teu pastor de 2019 lá da praia, que a maioria de vocês conheceu o pastor naquela profecia, for verdadeira, não é? Lembra que o pastor falou que a nossa guerra vai ser uma guerra de generais? Quem lembra dessa palavra profética? E o que nós estamos vendo hoje? Né? Então, se isso se cumprir, quando vai acontecer? Em julho. Você lembra? É só você ir lá e ver. Que o ano que tivesse que acontecer, o fogo ia descer do céu em julho. Então, você só vai ser pego de surpresa em julho se você não ouvir a palavra profética de Deus. Se você ouvir, você não vai ser pego de surpresa. Não é? De novo, vou ler o texto. Ó. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Deus, ele vem falando pela boca dos seus profetas de tudo que vai acontecer na sua vida, mas você não acredita. E aí, como é que faz? Como é que faz? Esses dias eu estava na igreja, Deus usou um profeta, falou, orou por mim, falou, Deus está dando livramento para você, está com umas veias entupidas no teu coração e tal. No outro dia eu fui embora. Você pode dizer que o que você quiser, mas eu já estava sentindo uma dorzinha meio ardida no meu peito, assim. Não é dorzinha de veia entupida, irmão.
Ardidinha assim, se você sentir isso aí é que você está com uma veia entupida. Uma pequena dorzinha assim, eu não estou com problema, eu fiz cirurgia faz pouco tempo, fiz aquele exame da esteira, de coração, tudo certinho. Mas eu sou sedentário, eu tenho passado uma situação na minha vida, faz 1 ano que eu não vou para fora correr na praia. Eu não posso. Não posso correr na rua, eu não posso fazer isso. Faz mais de 1 ano. Tive que mandar blindar meus carros, eu não posso fazer. E daí eu fico dentro de casa. Faz tempo que eu estou assim. Entendeu? Então eu me tornei uma pessoa sedentária. E aí, a sedentarismo faz o quê? Entope as veias do teu coração. Não é isso aí? Ganhei uma gastrite, uma esofagite. Essas são características de alguém que está passando por muito estresse, com muito problema. Então, quando eu recebi aquela prova profética, o que eu fiz? Eu fui no cardiologista. De novo, fui consultar, falei, cara, eu quero fazer um exame, ver como é que está as veias do meu coração. Se tiver alguma entupida, vamos desentupir para resolver essa parada. Deus já me avisou? Eu vou ficar dormindo, esperando o quê? Eu vou esperar, porque Deus vai dar o livramento. E se ele não der, irmão? Ele está usando o profeta para me orientar, para eu levantar e correr atrás. Eu vou ficar sentado, daqui a pouco, dá um BO aí, eu vou dizer, Deus, cara, Deus já te avisou. Olha o que o texto está falando, eu estou te trazendo aqui situações reais da nossa vida em função da palavra que Deus está trazendo para mim e para você. Deus já te deu o bizu, já falou, já avisou. Agora os meteorologistas estão avisando que o nosso inverno vai ser o mais frio dos últimos anos. Já está tendo São Joaquim, teve 2 geadas só essa semana já. Nem começou o inverno ainda, irmão. E diz os irmãos lá que foi de ranguear o Cusco. A geada. Né? Que estava frio, irmão. Essa semana a gente estava no sítio. Sábado de noite, que eu contei para vocês que nós estávamos fazendo os tiro-alvo lá, dando os tiros. E eu estava de calça, jeans, de tênis, de camisa. Eu estava fazendo churrasco, comendo, brincando. Irmão, de repente começou a me dar um frio. Eu falei, Jesus, mas eu não vou por blusa, que viadagem, não está frio assim. Eu fui olhar, está 15 graus, irmão. Um vento, e lá a sensação térmica é alta na serra, né? Sensação térmica lá é. Eu falei, Jesus, isso não é viadagem, não, eu vou pôr uma blusa. Tá frio mesmo. E olha que tempo que nós estamos. Você imagina quando chegar o invernão mesmo, como é que vai ser o negócio. Então o que você tem que fazer, irmão? Começa a guardar lenha pro teu fogão. Você não tem fogão a lenha mais? Irmão. Irmão. Minha casa tem fogão a lenha, tem 2 cozinhas na minha casa, uma da churrasqueira e uma de dentro. As 2 tem fogão a lenha. No meu quarto fiz uma lareira, moro na praia, calor. O cara falou, cara, você vai fazer uma lareira no teu quarto? Eu falei, vou, o quarto é meu. Vou. Fiz uma na sala, fiz uma no quarto da Manuela, fez uma também. Eu falei, se fizer um frio do janho aí, como é que nós vamos fazer? O que nós temos lá é lenha, irmão? Pensa alguém que tem lenha, somos nós. Sítio também, já fizemos fogão a lenha para fora, nós fizemos. Dentro nós fizemos uma bruta de uma lareira. E se você vê a pilha de lenha que nós temos lá, você fala, acho que o pastor é meio retardado, não é possível, o cara tá com tanta lenha. Mas daí nós, só lá no sítio tem 5 casas, tem 5 fogão a lenha. Mas as lareiras, quando vinha a galera, pensa que nós vamos queimar de lenha no inverno se estiver frio. E lá é frio, irmão. Mais a churrasqueira, que a gente já queima bastante, né? Resolvemos fazer umas 3, 4 capas de costela, acabou a lenha. E lá nós gostamos de fazer costela de fogo de chão, né? Fica 8 horas aquele fogão aceso lá e nós, lenha. Na hora que você vê, acabou. Nós arrancamos as raízes dos calipos que tem no sítio, que daí tinha plantação. O trator vai lá e arranca, né? Nós empilhamos lá as pontas boas, motosserra e guarda tudo, não queimamos. Queima só o que não dá para usar. Para guardar para lenha. Por quê, irmão? Porque quando o profeta fala, a gente tem que ouvir. Quando o profeta fala, a gente tem que se preparar. Você olha a enchente que teve no Rio Grande do Sul. Uma irmã, que é a nossa ovelha na Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Bem no lugar onde ficou bem feio. Todo mundo
ficou sem comida, menos ela. Sabe por quê? Porque ela ouviu o pastor e guardou tudo na garrafa PET. E aí encheu, cobriu a casa de todo mundo, a delas garrafa ficou tudo boiando dentro de casa. E o resto todo mundo perdeu a comida. Aí os 3 primeiros dias que não chegava ninguém e tal, quem que deu comida para todo mundo? A irmã. Ela conversou comigo chorando quando eu fui no Rio Grande do Sul. Ela disse, se eu não tivesse escutado o profeta, nós tínhamos passado fome junto com todo mundo. Mas eu guardei a ração dos meus cachorros, guardei o arroz, guardei o feijão. E quando nós conseguimos sair num lugar seco que deu para fazer comida, até que o socorro começasse a chegar, todo mundo, e agora, o que nós vamos comer? Ela falou, não, meu pastor avisou que isso aqui ia acontecer, e eu guardei comida na minha casa, vou buscar. Trouxe as garrafas, todo mundo que dava risada dela, teve que comer da sua comida. A Bíblia não diz, ouça aquilo que sai da boca dos meus profetas e tudo te irá bem. Quem é que ia adivinhar que ia dar uma cheia daquela no Rio Grande do Sul? Mas alguém lá no meio estava preparado. Tinha remédio guardado, razão para os cachorros, até passar uma semana que começou a chegar ajuda. A pessoa faz como? Então, quando a gente ouve e a gente entende que nós vimos a Deus, que foi Deus que falou conosco, a gente faz o quê? A gente se prepara. E eu falo isso sempre para as pessoas. Na dúvida, se prepara. Na dúvida, se prepara, irmão. Ah, mas será que isso aí vai acontecer? Mas isso pode, 50% de chance de não acontecer nada. Essa semana, agora, dia 14 para o dia 15, teve o eclipse lunar, né? Que eu mostrei para vocês, falei, vai ter uma lua de sangue, se prepara que vai acontecer uma guerra. Não sei aonde, pode ser, provavelmente é Israel, porque Deus sempre marcou o tempo de Israel. Não começou ontem a guerra? E aí, Deus errou quando ele mandou o sinal com a lua de sangue? Não, mas as pessoas não acreditam. Mas se cumpriu? Se cumpriu. Quando acontece uma lua de sangue, numa determinada data de festa de Israel, é um sinal claro de Deus, está na Bíblia isso. De que vai vir um acontecimento grande. Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza, começou a guerra. Os americanos bombardearam o Iêmen. Estão levando tropas para atacar o Irã, navios, afundaram o navio de guerra do Irã ontem. O troço está escalando, irmão. Mas tem muita gente que está dormindo. Porque está aqui em Blumenau City. Não é, irmão? Tão longe aqui, não vai acontecer nada, pastor. Não é assim que as pessoas pensam? Mas você está na terra chamada Brasílis. Né? Terra chamada Brasílis. Então, a gente precisa, todos precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes, pode não ser algo grande, grave, mas pode ser algo dentro da sua casa. Não pode? Esses dias nós tivemos que cancelar o culto aqui por causa da enchente aqui. Não deu uma bruta de uma enchente aí? A gente não veio. Daí deu uma enchente num dia, eu acho que a gente ia fazer culto aqui na quarta. Daí no sábado para domingo encheu tudo, ficou domingo, segunda-feira cheio. E a gente consultando meteorologia, né? A meteorologia falou, chuva severa, terça e quarta. Eu falei, vamos cancelar? Não vamos. Primeiro que pode dar um problema conosco e com vocês também. Estão saindo na rua e, enfim, numa situação dessa. Então é melhor a gente cancelar o culto fazendo a frente. Então a gente precisa ser prudente. A Bíblia diz que nós devemos ser simples. Não é isso que a Bíblia diz? Simples como a pomba e prudente como a serpente. É assim que a gente deve se comportar. Ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A Bíblia nos ensina, e ela diz mais, ela diz que os filhos das trevas, em suas obras, são muito mais prudentes que os filhos da luz. Porque fica todo mundo confiado, né? Mas Deus vai dar o livramento. Mas não vai acontecer. Tem uns que falam assim, o sangue de Jesus tem poder. Irmão. A Bíblia diz que quando chove, chove em cima de todo mundo. Quando desce fogo em cima de todo mundo. Quem está preparado, sai. Quem não está... Eu me lembro de um testemunho, já vou encerrar. Eu me lembro de um testemunho de um irmão do Rio de Janeiro, que mora em Teresópolis, num sobrado. E ele tem uma oficina de televisão, de coisa eletrônica, assim, esses moços que arrumam essas coisas quando quebra, né? Hoje em dia quase ninguém arruma mais, né? Porque
Ele durou 5 anos, às vezes 6 anos, estragou, é tão caro para arrumar que a gente normalmente joga fora, compra outro, né? Nós estamos nessa vibe aí. E eu falei para ele, eu falei, Deus falou para mim que vai dar uma chuva aí no Rio de Janeiro, que o negócio vai ser e tal. Então, se você vê que tá que vai chover, um lugar onde você mora alaga, e você olhou na meteorologia, irmão, já se vaza já. Eu falei isso um dia antes. No outro dia, ele contou o testemunho que de manhã cedo ele estava na oficina dele, tranquilão. E aí ele olhou para o céu assim, estava meio preto, olhou para lá meio preto e falou, nossa, acho que vai dar uma tempestade. Aí ele foi ver a meteorologia, olhou, estava com alerta laranja. Ele disse que fechou a loja, baixou as portas e começou a correr, levar tudo para cima. Ele mora num sobrado grande. Levar todos os equipamentos dele para cima, tirou tudo. Todo mundo falou, sol, né? Céu azul, mas estava negão lá no canto, estava aquele negão vindo, né? Como é que fala? Você fala, Luiz Henrique, onde você está? Está fuzilando. Luiz Henrique fala, nossa, você viu que o céu está fuzilando. Está fuzilando é que está dando aqueles raios, né? Trovoada lá, fuzilar, isso que fala, né? Nossa, está fuzilando, vai chover. Dependendo do lugar que está fuzilando, você sabe que vai chover. Não é? E o irmão, e todo mundo zoando ele, falou, irmão, e ele correndo. Ele disse que deu 5 horas da tarde, quando ele acabou, começou a chover. Choveu tanto, irmão, que a água bateu na laje do primeiro andar. Na laje. Encheu tudo. O rio, perdeu, os caras de loja do lado dele, todo mundo perdeu tudo. Ele foi a única pessoa que não perdeu nada. Além da água e do sabão que ele teve que usar para lavar o negócio, né? Mas o resto ele não perdeu nada, porque ele levou tudo para cima. E ficou orando para a enchente bater ali e parar. E ela foi até aquele nível do primeiro andar e parou. Mas até o primeiro andar encheu tudo no bairro dele. E ele foi o único que não perdeu. E ele disse que depois que passou, baixou a água, que sobe e baixa muito rápido a água, né? Esses lugares de serra, né? Subiu, baixou muito rápido. Ele limpando e tal. Ele disse que no outro dia começou a chegar os clientes. Meu Deus, irmão, perdi tudo. Ele falou, não, que ninguém perdeu nada, porque eu tirei tudo, guardei lá em cima. Mas como é que você sabia? Ele disse, eu ouvi a voz do profeta. E não perdeu. Mas quem não ouve, perde tudo. Então a gente tem que ficar atento aos sinais que Deus nos dá. De novo eu vou ler o texto. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, se nós crermos, nós vamos receber o livramento. Se nós crermos na voz do Senhor, ela pode vir da mula. Pode ser a mula que fale com a gente, irmão. Pode ser a mula. Escutou a mula falar, irmão? Corre. Corre. Fala, meu Deus, eu acho que é Deus isso aí, irmão. Vamos correr. Vamos guardar lenha, porque o inverno vai ser nervoso. Porque daí quando tiver frio, todo mundo vai correr atrás da lenha. Você vai procurar, não tem mais. Você vai procurar, não tem mais. E no tempo de seca, eu sempre gostei de ter fogão a lenha, essas coisas em Guaratuba, que eu sempre tive espaço. A outra casa que eu morava, que era uma casa alugada no terreno de esquina, né? Eu cortava, rachava a lenha, sempre gostei de fazer isso, né? Sempre foi o meu hobby, né? Cortar lenha e tal. E eu rachava e deixava no muro, elas de pezinho assim, tomando sol para secar. Antes de eu guardar na minha garagem, que eu fazia um estoque para o inverno. Porque lá chove muito no inverno e daí você está no mato, né? Então eu guardava para o inverno inteiro, eu tinha lenha guardada. As pessoas paravam e perguntavam se eu vendia lenha. Porque eu estava com aquela lenharada de manhã no sol, né? Tudo secando, empilhadinho, fazia as casinhas assim, ó. Nossa, era o meu passatempo. Cortando lenha no machado e deixando tudo empilhadinho. O senhor vende lenha? Não, não vendo. Mas é muita, né? Eu falei, não, para mim não, é o que eu gasto no inverno. Eu ponho, seco tudo, guardo, deixo tudo guardadinho e passo o inverno inteiro quentinho aqui na minha casa. E não tenho custo de energia absolutamente nenhum. Uma matéria que é de graça, né? E assim você não deixa que o devorador entre na tua casa. Você precisa vigiar. E Deus muitas vezes nos dá os meios e a gente simplesmente despreza. Mas não despreze aquilo que o Senhor está dando para você. Não despreze aquilo que o Senhor está falando para você. Permaneça na presença de Deus. Observe as coisas para que você não seja pego de surpresa. Amém?
Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche os seus olhinhos. Incline a sua cabeça. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe hoje de alerta. Uma palavra, Senhor, para que as pessoas fiquem alertas e atentas às coisas que o Senhor tem falado. Porque o Senhor tem usado os seus profetas e muitos não têm crido. Muitos não acreditam naquilo que o Senhor tem falado, sobre os assuntos dos quais o Senhor tem nos alertado. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que a gente ouça, Senhor, a Tua voz. E que nós, ouvindo a Tua voz, Senhor, possamos Te reconhecer, Senhor. E possamos vigiar para que não sejamos pegos de surpresa pelas coisas que estão por vir. Eu creio, Deus, que o Senhor está trazendo uma palavra de alerta para toda a Tua igreja. Para aqueles, Deus, que têm olhado, mas não têm prestado atenção. Que têm ouvido, mas não têm se colocado vigilante. Em função das coisas que o Senhor tem dito e feito. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a cada um de nós o entendimento, o discernimento, para que nós não sejamos pegos de surpresa em absolutamente nada, mas que ouvindo a Tua voz, Senhor, estejamos preparados para tudo aquilo que está por vir nas nossas vidas. Papai, eu tenho orado e tenho lhe pedido que o Senhor não permita que nós sejamos pegos de surpresa por absolutamente nada, mas que o Senhor possa usar os Teus profetas para nos avisar como igreja de tudo aquilo que está por vir. E eu creio, Deus, que nessa noite essa palavra é profética sobre a vida de cada um de nós. E que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem bradado no meio da terra sobre todas as coisas que estão por vir sobre as nossas vidas. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, que o Senhor venha, meu Deus, nos livrar de todo mal, que o Senhor venha, meu Deus, nos colocar na Tua presença, nos guardando, Senhor, debaixo do Teu manto sagrado, debaixo do Teu sangue sagrado, para que nenhum mal nos alcance, para que nenhum mal nos cerque, Senhor, mas que nós antecipadamente possamos, Senhor, ser livrados, recebendo o livramento do céu. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Amém e amém. Se você crê, pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Pode fazer isso. Sente-se, por favor. A gente vai participar da Santa Ceia. E eu peço que você, vou te dar 5 minutinhos para você fazer uma oração, pedir perdão do teu pecado, para que você possa participar da Santa Ceia em santidade, tá bom? Pode orar, por favor.
Amém, irmãos? Fique em pé, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar o pão que está aqui, o que está na casa dos irmãos, para que ele venha agora, Senhor, simbolizar a tua carne, e para que todos, Senhor, possam participar dela. E hoje, quando comermos dela, passemos a ter comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir. Amém? Todos pegaram o pãozinho? E disse o Senhor: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comei todos. Pode comer, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse cálice diante do Senhor, aqueles que estão nas casas dos irmãos, para que eles venham agora simbolizar, Senhor, o teu sangue. Eu te peço que o Senhor venha derramar uma gota do teu sangue sobre cada um desses cálices que será servido na igreja e na casa de cada um dos irmãos. E quando nós bebermos dele, passemos a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Pode servir.
Glória a Deus. Aleluia. Faltam só um pouquinho. Já está quase. Glória a Deus. Aleluia. Todos pegaram o seu cálicezinho? Em casa, tudo certinho? E disse o Senhor: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Beba, por favor. Glória a Deus. Tome o seu assento. Pode se sentar. Vai passando o copinho para a ponta, para os irmãos passarem recolhendo aí. Passa para a pontinha da tua fila, as cadeiras. A gente vai passar recolhendo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Amém? Todo mundo abençoado? Amém? Você está abençoado? Você está tão quietinho, acho que cansou, já demorei muito hoje, vocês estão cansados? Se você soubesse a dor que eu estou no meu pé, estou aqui de boa, de pé, tranquilo. Graças a Deus, porque tem o pé para doer, né? Não é? Tem uns aqui que não tem pé, o meu dói, mas eu tenho pelo menos, né? Para doer, tá bom, né? Não é? Para doer, mas tá bom, né? Deus é bom. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, seus dízimos. Se você o trouxe, faça assim com a sua mão, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você aí, para você poder, caso você, né, queira deixar a tua oferta ou devolver o seu dízimo. Eu estou conversando com a Lorraine aqui, que tem uma irmã aqui em Blumenau que ofereceu uma casa. Ela tem uma piscina, né? E ela ofereceu para a gente fazer batismo aqui. Então a Lorraine vai entrar em contato essa semana com ela, ver se está de pé. Foi tu? Não. E daí, assim que a gente tiver esse pronto aí, a gente vai marcar para fazer um batismo aqui daí, para aqueles que querem se batizar, tá? Beleza? Para quem ainda não se batizou, ou para quem se batizou lá naquelas igrejas antigas aí, né? Que jogou uma aguinha na tua cara só, que aquilo não vale, você já sabe, né? Bastante gente que passou por essa experiência aí, alemãozada, né? Vocês já estão ligados que aquilo lá não vale. E daí vai dar oportunidade para você poder se batizar, né? Tá bom? Então a gente já tá, isso já tá no meu coração. E nós vou pedir para a Lorraine agilizar isso, ver se a gente consegue resolver essa semana. E se a irmã não tiver mais disponível, vamos ver quem tem aí uma casa que tem uma piscina, porque vai ser pouquinha gente, né? Eu acredito que não vai ter muita gente. Mas mesmo que seja um ou dois, né? A gente vem para fazer o batismo tranquilo. E tenho certeza que vai dar boa, né? Aqui não dá para ir no rio, né? Porque o rio aqui é muito gelado, né? Se entrar no rio, morre congelado. Eu me lembro quando eu batizei a Manuela, foi o primeiro ato da nossa igreja, né? No início da nossa igreja. Eu batizei a Manuela e mais alguns irmãos. A gente foi na Serra do Mar, lá em São José dos Pinhais. E, irmão, para sair do rio foi difícil. Pensa numa água gelada. Meu Deus do céu. Aquele foi um batismo só de valente, né? Foi o primeiro que a gente fez na nossa igreja. A água da serra é difícil, né? Mas a gente vai dar um jeito, arrumar um lugar aí pra gente fazer. E aí eu vou avisar todo mundo e a gente vai poder batizar aqueles que quiserem, né? Descer as águas que ainda não se batizaram. Ou que se batizaram só na igreja católica, né? Quando era criança, que também não vale, né? Ou nessas outras igrejas aí, que eu não vou ficar falando nome, pra não dizer que eu tô falando mal de ninguém, né? Que batiza você com uma aguinha na tua cara, esses troços também, né? Não vale nada. Então o batismo tem que ser por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já sabe, né? E daí a gente vai fazer isso para deixar todo mundo garantido, se Jesus voltar, né? Vocês não já pensou se chegar lá no céu e Jesus falou, você batizou? Não, então volta. Mas o pastor não falou isso, daí eu que vou, né? No teu lugar, né? Então eu vou fazer a minha parte, se você não quiser, daí problema seu, mas nós vamos fazer isso aí, dar oportunidade para todo mundo, tá bom? Deixa eu orar por você, fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um deles, e o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, vem até ali ou aqui, como você preferir.
Glória a Deus. Amém, minha igreja querida. Vamos nos colocar em pé para a gente orar e ir embora, né? Vocês devem estar com fome, não estão com fome já? Eu estou com fome, estou azul já. Já estou com fome. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, vamos orar. Papai do céu, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos no teu nome. Eu quero pedir para que o Senhor venha abençoar toda essa igreja de Blumenau, todo esse povo, Pai, que veio na igreja, aqueles que estão nas suas casas. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que está no culto hoje, cada um que virá posteriormente para assistir esse culto. Que a tua bênção possa alcançar cada um deles. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, abençoar, meu Deus, os nossos filhos, a esposa, o marido, o casamento, abençoar o relacionamento. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar também a nossa casa, os nossos cachorrinhos, os gatinhos, o gado miúdo, o gado graúdo, tudo aquilo que o teu povo tem. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Abençoa o seu trabalho. Abençoa, meu Deus, a sua empresa, o seu comércio, o seu escritório, o seu consultório, ou o que quer que eles façam, Deus, para sobreviver. Que o Senhor possa abençoar as mãos de cada um deles, para tudo aquilo que eles tocar, Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Abençoar, meu Deus, os seus pés, para que todos os lugares aonde eles colocarem a planta dos seus pés, ali, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar. Que o Senhor, meu Deus, possa nos cobrir com o teu sangue, nos abençoando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãozinhas assim, ó. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.